até lá, e que ele vai esperar de forma carinhosa em casa enquanto ele espera ela voltar. Só que uma coisa acontece, a Anne acaba correndo em direção ao Moon e acaba peixando ele. Ih, rapaz, foi muito instinto, hein? Então a Anne tá saindo e ela acaba falando pro Moon que o lago fica bem longe, mas ela vai voltar antes do meio-dia. E até lá ele tem que se comportar como um bom shopping mestre, com paciência. E a Anne tá pensando com ela que ela quase não conseguiu se controlar mais. E ela acaba percebendo que o jovem mestre é sem dúvida a pessoa mais adorável do mundo e que ela precisa pegar esses peixes o mais rápido possível, assim ela vai ter mais tempo para mimar o jovem mestre, como ele merece. Então vemos o nosso Mano Moon pensando que finalmente a Anne vai embora. Ontem ela deixou ele totalmente exausto e agora ele tem uma oportunidade de fazer alguma coisa enquanto ela vai ficar um bom tempo fora. Então nosso prota acaba summonando o livro negro, que é o tesouro dele. E ele acaba perguntando pro livro negro se além daquela dimensão que ele criou daquela maldita assassina, ele consegue criar outras dimensões, outros espaços de treinos simulados. E o livro acaba falando que sim, ele consegue. E o nosso prota acaba respondendo pro livro que isso é perfeito. E ele pede pro livro criar um espaço de treino com 1000 fechaduras e salas idênticas à sala que ele tá, para ele conseguir treinar uma forma de escapar e ser um especialista nisso. Então vemos o livro se abrindo e usando aquela magia roxa escura. E o nosso prota tem que se preparar, porque ele tem que dominar essa técnica antes que a Anne acabe voltando. Então a cena muda e a gente tá próximo do lago Paintball, que tem esse peixe fresco que o nosso Mano Moon quer. Então vemos a Anne e um homem aparecendo ali, e esse cara acaba falando pra Anne que ela não pode se aproximar mais perto do lago, porque tá caindo uma chuva muito forte e ela pode se machucar. E esse homem tenta pegar a mão da Anne pra tirar ela desse lugar, já que tá muito perigoso. Só que a Anne olha com um olhar de desgosto e acaba perfurando a mão desse homem. Que agressividade, hein? Tudo pelo peixe do nosso prota. E a Anne acaba falando pra esse homem que apenas o jovem mestre pode tocar no corpo dela. E que esse corte que ela fez na mão dele é só um aviso. Porque se esse cara continuar atrapalhando ela, ela vai cortar ele em pedacinhos e jogar esses pedacinhos pros peixes comerem. E a Anne acaba falando pra esse homem para ele responder o que tá acontecendo no lago, porque o lago tá tão estranho. E o homem acaba respondendo que ela é uma maluca, que simplesmente machucou ele por nada. E ele acaba dizendo que tentou impedir ela para ela não morrer, porque tem uma coisa muito perigosa dentro do lago. E ele acaba falando que o espírito do lago Paintball despertou e que um grupo de aventureiros enviou uma equipe para examinar o lugar. E eles confirmaram que é uma fera mágica de nível dominante. Atualmente o grupo de aventureiros de nível P está numa missão para exterminar essa fera. E por isso que o lago tá fechado, porque eles estão nesse exato momento lutando contra esse bicho. E a Anne acaba perguntando, nível dominante? Então toda essa chuva e esse clima estranho é por conta desse bicho? E esse homem acaba respondendo que sim, ele acha que todo esse crime e tudo que tá acontecendo de forma estranha no lago é culpa desse bicho. Mas ele também acaba falando que se ela deixar 300 moedas de ouro pra ele, ele não vai denunciar ela, já que ela machucou a mão dele. E a Anne acaba dando as 300 moedas que ele pediu. Só que ele acaba estranhando, mesmo com toda essa informação que ele passou pra ela, ela ainda quer continuar. E a Anne acaba falando que sim, ela vai continuar. E ele acaba falando que ela é uma pessoa muito maluca, porque tá muito perigoso ficar lá perto do lago. E mesmo assim ela quer ir até lá. E então ele acaba perguntando o motivo para ela querer continuar, mesmo sabendo que ela pode morrer. E ela acaba respondendo que é por amor. Tudo isso é por amor. Então a cena muda e a gente vê uma maca. E essa maca acaba pensando que quando eles terminarem essa missão, ela vai confessar os sentimentos dela para a pessoa que ela gosta. Só que alguém acaba acreditando com ela. Erika, o que você tá esperando? E quem tá acreditando com ela é esse rapaz que tá usando uma espada e um escudo. E ele acaba falando para ela usar magia de cura, porque eles não estão conseguindo mais segurar esse bicho. E a Erika, que é essa maca, acaba respondendo que ela vai usar a magia de cura. Só que aí vem o bicho. Então vemos uma explosão dentro do lago. E saiu nada mais nada menos que um tubarão gigante que parece um megalodon. E esse é o espírito do lago Paintball. Então o espírito do lago Paintball ataca esses dois. E ele usa o que parece ser uma bola de água. E o Roach, que é esse menino que usa espada, acaba utilizando o escudo dele para se proteger e ele usa magia. O Paintball ataca ele com tudo, mas o escudo dele consegue defender. Só que ele não tá aguentando. E ele fala pra Erika usar a magia de ataque dela agora, ele não vai aguentar muito tempo.
E a Erika tá meio perdida, ela não sabe o que fazer, mas ela usa então a magia de ataque. Então vemos a Erika se preparando para utilizar uma magia de gelo. Só que nesse momento, senhores, acontece uma magia explosiva, que simplesmente queima o paintball de dentro para fora. E essa outra maca, que é a tia, fala pro Roach atacar nesse exato momento, que essa é a hora que eles devem atacar, é uma brecha. E o Roach vai para cima do paintball com tudo. Ele pula em cima do paintball e se prepara para atacar. E ele acerta em cheio a cabeça do paintball, enquanto ele tá pegando fogo. E ele acaba fazendo o paintball voltar pro lago, enquanto o bicho tá pegando fogo. E a gente vê que o Roach, ele tá muito cansado e meio machucado. Mas mesmo assim, ele tá aquele sorriso falando pras duas que finalmente acabou. E ele acaba falando pra essa menina, que o nome dela é Tia, que ela montou muito bem. O ataque de fogo dela foi perfeito. Enquanto a gente vê a Erika lá no fundo. E enquanto a gente vê a Erika meio triste, porque essa menina, que é a Tia, tá roubando a pessoa que ela gosta. E a Erika fica sem entender por que o Roach, ele gosta tanto dessa menina. E ela acaba lembrando que na infância deles, os dois eram muito conectados e próximos. E eles tinham feito uma promessa que os dois ficariam juntos para sempre. Só que o Roach não continuou essa promessa com ela, ele acabou esquecendo. E a Erika, olhando esses dois de longe, ela pensa com ela que ela se esforçou tanto para alcançar ele, mas os olhos dele nunca olharam para ela. E ela ainda se perguntando por que ele gosta dela. Ela tá se esforçando há muito tempo para ele se apaixonar por ela, só que ele acabou se apaixonando por outra pessoa. Então o Roach acaba chamando a Erika, enquanto a Tia tá curando a mão dele, que tá meio machucada. E a gente vê que as mãos da Erika estão tremendo, porque o Roach acaba falando para ela: o que você tá esperando? Vem logo ajudar a gente, não fica aí desperdiçando seu tempo. Sim, senhores, o cara tá tratando super mal a menina que ele conhece desde a infância dele. E a Erika tá um sorrisinho, falando que ela tá indo. Só que nesse exato momento, eles percebem que tem alguma coisa errada. E aqueles dois também percebem que tem alguma coisa errada. Eles acabam ouvindo um barulho do lago. Então o paintball sai de volta do lago. E esses dois ficam sem entender como que o paintball ainda tá vivo. Ele foi super atacado, ele pegou fogo e levou uma espadada na cabeça. Como que ele ainda tá vivo? Então a gente acaba vendo um outro espírito do lago paintball. Não tinha só um espírito, tinha o outro espírito. E esse outro espírito, ele é muito mais forte do que o outro espírito que eles estavam lutando. Ou seja, eles estão lascados. E nesse exato momento, a Tia acaba usando a magia explosiva dela. Só que o ataque não faz nada praticamente. E ataca bem na cabeça desse espírito do paintball mais forte. E o espírito do lago paintball tá se preparando para usar uma magia destrutiva. E ele utiliza essa magia quebrando todo o chão aonde eles estão. A Erika acaba puxando o Roach nesse exato momento que o paintball utiliza o ataque dele. O Roach acaba falando pra Erika ficar meio longe, porque é muito perigoso. Eles não vão conseguir derrotar essa coisa, então ela tem que se afastar. Só que a Erika acaba perguntando pro Roach: e você tem que ficar vivo também. E o Roach acaba dizendo que ele trouxe a Tia para a equipe deles. E a responsabilidade dele garantir que a Tia fique segura. E ele fala isso de uma forma muito determinada. Ele vai salvar a Tia, mesmo que ele morra. E a Erika fica completamente assustada. Ele tá disposto a morrer por uma pessoa que ele mal conhece. E então o Roach vai para cima do monstro para salvar a Tia. E a gente vê que a Anne tá observando eles. Então a gente acaba vendo a Anne e ela tá criando uma foice. E ela acaba pensando que o espírito do lago paintball não parece ser tão forte, mesmo ele sendo um monstro de nível dominante. Ela acaba lembrando que para conseguir, aquela coisa de um dragão, de um ogro, de um touro, ela teve que lutar bem mais para conseguir arrancar aquele negócio. Já o monstro do paintball, ela não vai precisar arrancar nada, então ela vai destroçar esse bicho com tudo. Então finalmente o monstro vai atacar o menino. E o Roach percebe que ele tá ferrado, ele não vai conseguir escapar a tempo com a Tia. E ele tá se preparando para morrer, porque ele sabe que se ele levar um ataque desse, ele morre. Só que a Anne acaba utilizando uma magia de proteção. E a gente só acaba vendo uma explosão muito grande. E a explosão chega muito perto do Roach, por trás dele. E ele fica sem entender o que tá acontecendo. E quando ele olha para trás, ele percebe que o monstro do espírito do paintball ficou completamente preso. E a Erika fica completamente assustada. O espírito do lago paintball foi completamente bloqueado. E então vemos a Anne perguntando pra Erika se a Erika tá bem. E a Erika acaba respondendo que sim, mas quem é você? Então a Anne se apresenta pra ela. E ela diz que ela tá muito feliz em ter salvado eles. Mas agora ela tem que matar o espírito do lago paintball. E pede para a Erika e os amigos dela se protegerem. E a Anne acaba utilizando uma magia que ela cria várias armas.
armas, espadas, foices, machados, e ela usa todas essas armas para atacar o espírito do Lago Paintball. E a Erika fica completamente assustada. A Anne literalmente conseguiu criar armas do zero, e as armas estão se mexendo sozinho. E a gente acaba vendo a Anne utilizando outras magias, que ela cria metal líquido, e esse metal líquido entra por dentro da carne do espírito do Lago Paintball. E a Anne vai chegando cada vez mais perto do monstro, e ela literalmente cria uma escada de metal líquido. Então